Bom, então aqui nós temos a seção 1.9, questão 2, letra B. Nessa questão, nós estamos trabalhando uma equação com produto escalar. Então, nós vamos precisar aplicar as propriedades do produto escalar. E quando a gente aplicar essas propriedades, vai surgir aqui nessa equação, por exemplo, vai surgir o escalar V, e o escalar V é a mesma coisa que V escalar U. Então, se surgir V escalar U, a gente pode substituir por U escalar V. Vai aparecer também o escalar U. O escalar U tem uma propriedade que diz que isso é igual a norma de U ao quadrado, certo? E nós vamos usar também a propriedade distributiva. Então, use a distributividade. Distributividade do produto escalar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, se você está efetuando o produto escalar de K1U mais K2V, eu vou multiplicar aqui só por um vetor para ficar mais fácil, tá? Vezes C1A, eu posso multiplicar um por um aqui, tá? Que é o que acontece aqui nessa expressão. Eu vou botar mais coisa aqui, tá? C1A mais C2B. Então, nós vamos fazer, ó, K1 vezes C1, vai ficar K1, C1, U escalar A. Depois, K1, antes de fazer com K2, K1 também com C2B. Então, vai ficar K1, C2, U escalar B. Notem que os vetores ficam no produto escalar e os números ficam multiplicados. Aí já terminou com K1U, passa agora para o K2B. Então, você vai agora pegar o K2V e vai fazer a mesma coisa. Então, vai ficar K2C1 V escalar A mais K2C2 V escalar B, tá? Então, essa propriedade aqui, ela é importantíssima e é ela que vai dar o pontapé na sua questão, tá? Para iniciar a questão. Então, ó, essa expressão aqui, vamos chamar essa expressão de K, vou tirar esse A, assim, K é igual a essa expressão toda aí, tá? Então, K vai ser igual. Eu chamei de K, por quê? Por que eu não chamei de vetor, um W? Porque o produto escalar gera número real, tá? Toda vez que você aplica o produto escalar, vai dar número, não dá vetor, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Boa noite para quem chegou agora, tá dando boa noite para mim aqui. Vamos lá. Então, voltando. Ó, vou pegar 3U e vou fazer o produto escalar com todos os vetores, com todos os termos do parêntese. Então, 3U, produto escalar, e já pode ir efetuando isso. Ou seja, como assim efetuando? 3 vezes 2, 6. E deixa escrito o restante. U escalar U, tá? Agora faça com o segundo termo. 3U com V. Como o V não tem nenhum número na frente, então vai ficar apenas o 3. E escreva U escalar V, certo? Agora mude para o próximo termo, que é o 2V. Então, vai fazer 2V com 2U. Então, 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Então, 4V escalar U. Tá ok? E agora faça com o próximo termo. Então, menos 2, V escalar V. Muito bem. Agora, lembra que a gente disse que U escalar V é a mesma coisa de V escalar U?
Certo? Então, anote o seguinte, ó, V escalar U, você vai trocar por U escalar V. Então, vamos reescrever. E nós vamos reescrever também isso aqui, ó. U escalar U é norma de U ao quadrado. E V escalar V é norma de V ao quadrado, certo? Então, vamos reescrever. Olha só, vai ficar K é igual... Ah, comecei de azul. K é igual 6 norma de U ao quadrado mais 3U escalar V menos 4U escalar V, porque nós estamos fazendo a substituição, menos 2 norma de V ao quadrado. Olha só. Então, nós estamos aí, ó, já aplicando tudo isso aqui que a gente está usando, que a gente chamou aqui de propriedades, certo? Norma de V ao quadrado, tá certo? Esse 3U com 4V, nós podemos resolver, operar 3 menos 4 menos 1. Então, vai ficar 6 norma de U ao quadrado menos U escalar V menos 2 norma de V ao quadrado. E agora, nós temos essas informações, ó, nós sabemos quem é a norma de U, quem é a norma de V, quem é U escalar V, nós vamos substituir. Então, agora, nesse ponto aqui, você vai substituir as informações dadas. As informações do exercício, dadas no exercício, certo? Então, substituindo, vamos lá. Então, você vai ficar, ó, K é igual a 6, o norma de U que foi dado é raiz de 2 sobre 2. Esse quadrado é extra, tem que usar, viu? Menos, U escalar V é quanto? É menos 1, ó, só que já tem um menos aqui, ó. Então, você tem que colocar um parêntese, certo? Então, menos 1. Norma de V é quanto? 1 sobre 2. E está elevado ao quadrado, certo? Essa fração ao quadrado, vocês já sabem que tanto o numerador quanto o denominador ficam ao quadrado. Então, ó, quando você colocar raiz de 2 ao quadrado, você vai cancelar o radical. O denominador fica 4. Menos com menos fica mais. Menos 2. Faça o quadrado no 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 4. Então, aqui, ó, cancelou o radical. Então, vai ficar 6 vezes 2 sobre 4, mais 1. Aqui cancela, ó. Aqui também eu já posso simplificar, né, pessoal? Olha só. Esse 6 com esse 4, aqui fica 3, aqui fica 2. E aqui 2 com 4, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, nós vamos ter, ó, 3, que multiplica o 2, que vai sair do radical, sobre 2, mais 1, menos 1 sobre 2. Agora, eu vou simplificar 2 com 2, ó. Então, vai ficar 3, ó. Então, isso vai ser 3 mais 1 menos meio. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. 3 mais 1, 4, né? Então, vai ficar 2 vezes 4, 8, menos 1, vai ficar 7 sobre 2, certo? Fala pra mim se ficou claro. Opa. Então, bom, continuando, essa aqui é a questão 3 da seção 1.8. Bom, pessoal, nessa questão nós queremos encontrar o ângulo entre os vetores U e V. Na teoria, nós aprendemos uma fórmula que é muito importante, que é dada por cosseno de θ igual a U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V, onde θ varia de 0 a π. θ é o ângulo entre U e V, tá? Então, θ
é o ângulo. Na matemática, pessoal, 2 pontos pode significar definido por. Então, θ é definido por quê? É o ângulo entre U e V. Ângulo entre U e V. Certo? Esse ângulo vai ser de 0 a π, porque a gente está sempre pegando o menor ângulo, tá? Ok. Vamos, então, trabalhar com essa fórmula. Nós vamos encontrar o cosseno do ângulo primeiro. Então, nós vamos substituir todas as informações aqui nessa fórmula. Então, vai ficar cosseno de θ, ó, U, que é o vetor menos 1/3, 3. Produto escalar com o vetor V, que é o menos 3, 1/2. Dividido pela norma de U, a norma do vetor menos 1/3, 3, vezes a norma do vetor menos 3, 1/2. Se você quiser fazer esses cálculos separadamente, depois só substituir, pode ser também, tá? Aqui eu já tô fazendo assim para vocês verem que pode fazer junto, de uma vez também. Então, o produto escalar, nós temos aqui, ó, qual que é a definição dele? É a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, você vai ter menos 1/3, que multiplica menos 3, mais 3, que multiplica 1/2. Dividido... Agora, qual que é a definição das normas? É a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, menos 1/3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, é a primeira norma, vezes, esse aqui, ó, quando não tem nada, é o pontinho de multiplicação. Note que a diferença desses dois pontinhos que eu coloquei, ó, o produto escalar, ele é um ponto maior, mais robusto. Ponto de multiplicação, se você quiser colocar, é um pontinho pequenininho. O produto escalar, sempre que tiver dois vetores, entre eles tem que ter um produto escalar. Não vai ficar dois vetores juntos assim, do nada. Agora, na próxima norma, menos 3 ao quadrado, mais 1/2 ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui na primeira multiplicação, ó, 3 eu vou simplificar com 3. Então, nós vamos ter cosseno de θ é igual menos vezes menos mais. Então, vai ficar 1. Ficou 1 aqui e 1 aqui, depois que eu simplifiquei, né? Então, ficou 1 mais 3/2, certo? Agora, os radicais, ó. Menos 1/3 ao quadrado, esse menos está ao quadrado, vai ficar mais. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. E agora aqui 3 ao quadrado dá 9. Agora faça os próximos radical. Menos 3 ao quadrado é 9. 1/2 ao quadrado é 1/4. Tira o mínimo no numerador. Mínimo é 2. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3, né? E aqui embaixo, ó, tira o mínimo dentro de cada raiz. O primeiro é 9. Vai ficar 1 mais 9 vezes 9 é 81. Ó, o primeiro. Aí, o segundo, tira o mínimo também, é 4. 4 vezes 9, 36, mais 1. Ó. Então, nós vamos ter 5/2 dividido por raiz de 82/9 vezes raiz de 37/4. Esses radicais, pessoal, eu não vou tirar... A gente sabe que o 4 e o 9 tem raiz exata. Se você quiser, pode tirar. Então, vai ficar o seguinte, ó, 5/2 dividido raiz de 82/3 vezes raiz de 37/2. Aqui embaixo, como é multiplicação, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador.
Então, vai ficar, ó, 5 sobre 2 dividido por raiz de... Esses radicais, quando você multiplica, os radicandos podem ser multiplicados, ó, 82 vezes 37. E aqui embaixo, ó, 3 vezes 2, 6, você multiplica também. E agora, o que nós temos? Divisão de frações. Então, chegou aqui, nesse ponto, você tem divisão de frações. E qual que é a propriedade de frações? Conserva a primeira, que é o 5 sobre 2, e multiplica pela inversa da segunda. Então, 6 vem para cima. E essa raiz, vamos multiplicar 82, multiplicar aqui, vezes 37. Dá 3.034. Ó, certo? Nesse ponto, eu vou simplificar o 6 com 2. Vai ficar 3, vai ficar 1. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Cosseno de θ é igual a 5 vezes 3, 15, dividido por raiz de 3.034. Bom, você não quer cosseno de θ, você quer o θ, né? Então, quando você chega nesse passo aqui, nesse ponto, você vai agora tentar isolar o θ com a função inversa do cosseno. Então, ó, em ambos os membros aqui, você vai colocar o cosseno a menos 1, ou cosseno ou arco cosseno. Então, cosseno a menos 1 de cosseno de θ é igual a cosseno a menos 1 de 15 sobre raiz de 34. Esse cosseno a menos 1 é a mesma coisa que arco cosseno, que vocês estudam naquela parte trigonométrica, essa função. Muito bem. O que essa função faz aqui no primeiro membro? Aqui, como você está aplicando a função inversa do cosseno, é como se realmente você pudesse cancelar isso aqui. E vai sobrar apenas a incógnita, o argumento da função, que é o θ. Então, sobra θ é igual a cosseno a menos 1 de 15 dividido por raiz de 3.034. A gente pode parar aqui, a não ser que você necessite do valor desse ângulo, e você vai ter que usar para isso uma calculadora científica. Então, bom, pessoal, lá no exercício 4 da seção 1.9, nós queremos encontrar o valor de A para que o ângulo entre U e V seja de 45 graus. Então, novamente, como é uma questão de ângulo, nós vamos usar a relação cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pela norma de U vezes norma de V. Certo? Vamos usar essa relação aqui. Nessa resolução, vamos fazer tudo separado. Então, olha só, nós temos a informação que θ é igual a 45 graus. O 45 graus é o π sobre 4, certo? A notação em radianos, ela é muito utilizada. Então, você pode usar aquela tabela de arcos notáveis do primeiro quadrante, que ela traz as informações do ângulo 30, 45 e 60. E aqui nós temos o seno e o cosseno desses valores, desses ângulos. Como que é construída essa tabela? É assim, ó, você vai colocar os números 1, 2, 3, depois ao contrário, 3, 2, 1, vai dividir tudo por 2, todos os números divididos por 2. E agora vai colocar o radical, raiz de 2, raiz quadrada, nos numeradores apenas. Como a raiz de 1 é 1, não precisa aparecer. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é o próprio 1. Pronto. Ok, então notem aqui, ó, que o cosseno do 45 graus é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, aqui, dessa informação, nós vamos
concluir que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Essa informação nós vamos usar na questão. Então, isso aqui é uma informação que a gente vai utilizar. Agora, vamos calcular o escalar V. O escalar V, U é o vetor 1 menos 1. Produto escalar com o vetor 2A mais 1. Certo? Então, o produto escalar é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, nós vamos ter 1 vezes 2, 2, menos 1 vezes A mais 1. Então, vai ficar 2, esse menos vai multiplicar dentro do parêntese, vai ficar menos A menos 1. Então, 2 menos 1, 1, e menos A. Então, ó, nós vamos utilizar esse U escalar V também na nossa equação. Deixa eu só parar um pouquinho para responder as perguntas. Bom, então nós temos agora o cálculo da norma de U para a gente fazer. Ó, norma de U. Norma de U é a norma do vetor de coordenadas 1 menos 1. A norma é aquela função que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 menos 1 ao quadrado, 1. Então, vai ficar raiz de 2. Vamos usar também essa informação aqui para substituir na equação. E, por último, nós vamos calcular a norma de V. Então, norma de V é a norma de 2A mais 1, que vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais A mais 1 ao quadrado. Então, nós temos 2 ao quadrado, 4. A mais 1 ao quadrado, faça quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, a 2A, mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos ter, ó, raiz de A ao quadrado, mais 2A, mais 5, certo? Então, esse aqui, esta também é uma informação que nós vamos substituir na nossa equação. Agora, vamos voltar na equação e vamos substituir. Então, temos, olha só, cosseno de 45 graus igual a U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Então, daqui nós vamos ter o seguinte, ó, simplifica. Cosseno deu raiz de 2 sobre... Vou botar aqui na frente, ó. Raiz de 2 sobre 2. O escalar V ficou 1 menos A. Norma de U ficou raiz de 2. Norma de V ficou A ao quadrado mais 2A mais 5. Olha. Então, nós temos aqui uma equação. Aqui nesse denominador, ó, pessoal, você pode multiplicar esses radicais. Como? Multiplicando os radicandos. Então, deixa no único radical. Então, vai ficar único radical, eu vou escrever 2 que multiplica, vou abrir um parêntese, tá? A ao quadrado mais 2A mais 5. Não vou multiplicar tudo aqui dentro, não, porque eu sei que vai dar para simplificar algumas coisas daqui a pouco. Então, olha só, nós temos agora uma igualdade de frações. Você vai fazer a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. E com isso vai ficar, ó, raiz de 2, que multiplica o denominador do segundo membro, que é 2 que multiplica A ao quadrado mais 2A mais 5. Olha só. Que é igual a 2 que multiplica 1 menos A. Certo? Novamente, no primeiro membro, pode unir esses radicais, se você quiser. Então, agora esse 2 é multiplicado aqui dentro do radical. Então, eu vou só escrever, ó, 2 que multiplica o 2A ao quadrado mais 2A mais 5. Olha. Pronto. Eu vou multiplicar. Você pode efetuar esse cálculo aqui, se quiser, ó. Eu só não quero que vocês confundam e façam distributividade aqui, porque não existe distributividade aqui, porque aqui, ó, é multiplicação e multiplicação. Só faz 2 vezes 2, depois 2 vezes parêntese, se tivesse um mais aqui entre o 2 e o parêntese.
Mas não tem, é tudo multiplicação. Então, por isso que eu nem coloquei. Eu escrevi assim para vocês entenderem melhor, tá? E aqui 2, 1 menos A. Agora aqui na próxima linha eu posso até efetuar esse cálculo aqui, ó. 2 vezes 2. Então, eu vou ter raiz de 4 ao quadrado mais 2A mais 5. E aqui 2, não multiplica não, tá? Porque você pode multiplicar se quiser, mas vai dar para simplificar coisas. Agora, pessoal, note que o termo que a gente quer tá dentro de um radical. Então, você tem que eliminar o radical para poder isolar esse termo A. Então, eleva ao quadrado dos dois lados, ó. Então, vamos lá. No primeiro membro, quando você eleva ao quadrado, o radical é eliminado. Então, aqui, ó, vai ficar 4 que multiplica A ao quadrado mais 2A mais 5. E no segundo membro, use a propriedade de potência que fala o seguinte, ó. Quando você tem AB e eleva isso tudo a N, você tá com AN, BAN. Ou seja, tanto 2 como parêntese aqui serão elevados à potência. Então, você vai ficar com 2 ao quadrado, 1 menos A ao quadrado, certo? Então, continuando, 2 ao quadrado é 4. Olha, já vai dar para simplificar com esse 4 aqui do primeiro membro. É como se você falasse que está dividindo a equação toda por 4. E aí vai dar 1 nesses dois números que tem aí, 4. No primeiro membro vai sobrar o A ao quadrado mais 2A mais 5. E no segundo membro vai sobrar essa potência, que eu já vou abrir a potência. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, note que o A ao quadrado aparece tanto no primeiro membro como no segundo membro. Vou simplificar. E vai sobrar, então, 2A mais 2A. No segundo membro tem o número 1 e eu vou levar esse 5. Então, vem menos 5. Então, nós vamos ter 2A mais 2A vai dar 4A e o menos 5 vai dar menos 4. Isolando o A, você vai ficar com A igual a menos 4 sobre 4. Então, aqui quem é o A? A é menos 1. Então, nós concluímos a questão, ó, encontrando o valor do A. Bom, pessoal, vamos fazer agora a questão 2 da seção 1.6, que é uma questão que vai envolver completamento de quadrados. Porque nós queremos chegar numa equação da circunferência que é do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Por isso que vamos ter que completar quadrados, porque a gente quer chegar nesses produtos notáveis aqui. Ó, vamos colocar uma observação aqui. Observação. Então, a observação é o seguinte, a gente sabe que o termo, se a gente colocar se a gente colocar, eu vou colocar até x mesmo, tá? X mais a, ó, vamos desenvolver x mais a ao quadrado. X mais a ao quadrado é x ao quadrado mais 2x vezes a, ou 2ax, a gente pode colocar assim, 2ax, mais a ao quadrado, certo? Então, ó, observação. Isso aqui é a primeira observação que a gente está fazendo, tá? Muito bem. Observe a equação agora. Então, vamos guardar essa observação aqui. E vamos agora trabalhar com a equação. Solução. A equação que a gente tem é x ao quadrado mais 1 sobre 2x mais y ao quadrado menos... eu acho que... Será que aqui não tem nada? Não, é y ao quadrado só, né? 25 sobre 144, igual a 5.
Nós vamos agrupar aqui as variáveis comuns para a gente poder completar quadrados. Então, você vai observar que nós temos x ao quadrado mais 1 sobre 2x. Y só aparece uma vez. Só aqui mesmo. E a parte numérica você vai colocar no segundo membro. Porque você está comparando a equação com essa aqui. E nessa equação, a parte numérica fica no segundo membro. Muito bem. Agora, eu quero que você compare essa equação. Eu vou chamar essa equação da observação de equação 1, tá? E essa aqui eu vou chamar de equação 2. Ok? Você vai fazer o seguinte, ó. Compare as equações 1 e 2. Comparar mesmo. Vou botar uma do lado da outra e começar a comparar. Olha só. A primeira é x² mais 2ax mais a ao quadrado. E a número 2 é x² mais 1 sobre 2x só. Ó, a comparação que nós vamos fazer é só dessas duas aqui. Então, o que você já pode observar? Já podemos observar aqui. Observe que 2 tem poucos termos. Certo? Poucos, porque só tem 2 termos. O produto não notável tem 3 termos. Então, vamos ter que fazer um ajeitamento. A gente usava desde quando eu faz tanto tempo, né? Quando eu fiz a faculdade, a gente usava essa palavra, ajeitamento matemático. Vamos ter que fazer um ajeitamento matemático para poder reescrever 2 de uma forma que apareça um produto notável. Um produto notável do tipo... Produto notável como a equação 2. Como a equação 1, que é a equação da observação, tá? Como x mais a ao quadrado. Fala pra mim se até aqui você entendeu isso que a gente acabou de observar. Escreve aí. Ok, tudo bem, né? Então, o ajeitamento que a gente vai ter que fazer vai ser o seguinte, ó. Esse ajeitamento é da seguinte forma, é um padrão, tá? Esse ajeitamento é o seguinte, ó. Ajeitamento é acrescentar e tirar. Isso aqui é um tipo de ajeitamento. É um padrão, tá? Então, se você quer que apareça mais termos na equação, não pode simplesmente acrescentar. Você vai acrescentar, mas também tem que retirar. Por quê? Porque isso aqui é zero. Você colocou e tirou a mesma quantidade. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado. Então, vamos lá. Você já escreveu o que vai acontecer, né? Então, quando você faz o ajeitamento matemático, aplicou o ajeitamento aqui, ó. A quadrado menos a quadrado. Como vai ficar a equação? Vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre 2x
mais a ao quadrado menos a ao quadrado. Agora sim, ó. Você reescreveu, diminuir um pouquinho, a equação 2 desse jeito. Aí vamos comparar novamente, ó. Eu quero escrever, então essa aqui agora é a equação 2. É a nova equação 2. Continua igual, porque esse termo aqui é zero, então é como se não existisse. Agora, você vai pegar essa equação 2 e vai tentar acrescentar nela o produto notável. Como? Fazendo a comparação. Então, vamos escrever aqui. Agora, compare novamente. Compare novamente com a equação 1. Então, tá. Então, eu vou escrever a equação aqui embaixo, ó. X ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. E agora, eu tenho que achar esse a. Eu tenho que saber quem é a. Você precisa descobrir a. Então, ó, x... Opa, vamos usar outra cor aqui. Então, eu vou fazer, ó, x quadrado é igual a x ao quadrado. Então, eu preciso... Quem vai definir para você quem é o a é essa parte aqui. Essa parte. Essa igualdade dessa parte. Então, faça essa igualdade. Daqui, você vai ter o seguinte, ó. Vamos escrever essa igualdade. 1 sobre 2x é igual a 2ax. Você tem que achar o a. Porque você quer escrever o x mais a ao quadrado. Então, daqui, ó, cancela o x com isolar. Isolar aqui, tá? Vamos escrever aqui. Preciso encontrar a. Encontre a. Certo? Tem que encontrar o a. Tem que encontrar esse a. Então, tá. Então, olha só. 1 sobre 2x é igual... Eu pego esse x aqui do primeiro membro, do segundo membro, e boto dividindo... Não, eu vou reescrever o 2ax primeiro, ó. 2ax é igual a 1 sobre 2x. Agora eu tenho que isolar o a. Então, a que multiplica o 2x, né? É igual a 1 sobre 2x. Esse 2x eu jogo aqui pro... Esse 1 sobre 2x é a mesma coisa de x sobre 2, né? Eu pego esse 2x, ó, e venho aqui pro denominador. Então, vai ficar a é igual a x dividido por 2 vezes 2x. Então, a é igual a 1 sobre 4. Ó, achamos o a. Então, aqui, ó, eu vou cancelar x com x e achamos o a. Então, se o a é esse valor... Vamos mudar de página aqui. Eu vou precisar copiar o quê? Eu vou precisar copiar esse x ao quadrado. Foca nessa equação número 2 aqui, tá? Isso aqui. Então, nós estamos aqui, ó. Aí, nós desenvolvemos, então, essa equação. E nós descobrimos que o a é 1 sobre 4. Então, de tudo que a gente fez, nós descobrimos que o a é 1 sobre 4. Eu vou apagar essa. Então, nós vamos ter, ó, x ao quadrado mais 1 sobre 2x mais 1 sobre 4 ao quadrado menos 1 sobre 4. Porque nós descobrimos que o a é 1 sobre 4, né? Eu não sei se essa parte aqui ficou claro. Vamos voltar um pouquinho. Ó, aqui nós descobrimos quem é o a, que era o objetivo, era achar o a. Essa parte circulada aqui, ó, que é o 2ax, a gente pode até manter. Esse termo aqui não é o 2ax? 2ax e o a é o x sobre 4, né? Então, eu vou apagar um pouquinho aqui, ó. Então, é x ao quadrado mais 2ax. O x é 1 sobre 4. X
mais 1 sobre 4 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado. Note o seguinte, ó. Essa parte aqui quando eu corto 2 com 4, fica esse 1 sobre 2. Tá? Então, eu estou ainda escrevendo a número 2, né? Estamos escrevendo a equação número 2. Então, agora, você conseguiu descobrir quem é o A. Esses 3 primeiros termos é o x mais a ao quadrado. Ainda vai sobrar esse menos 1/4, tá? Então, essa equação aí, ela é igual ao x mais 1/4 ao quadrado menos 1/4 ao quadrado. Que você pode resolver esse 1/4 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 16. Esse 1/4 ao quadrado aqui, né? Então, quem que é essa equação aqui? É a equação que você vai escrever no lugar desse parêntese que a gente está escrevendo, chamando de equação 2. Isso, exatamente. Isso, exatamente, é essa técnica. Aham. Ó, esse termo aqui que eu coloquei menos, quando eu levar pro segundo membro, é aquele negócio que você acrescentou dos dois lados. Porque, olha só, vamos deixar isso aqui e vamos reescrever, ó. Vamos pegar a equação lá de novo, ó. Que é qual equação? Que é essa equação aqui, ó. Copiei. Então, voltando na equação, temos... vamos colocar aqui... Então, a equação é essa, né? Vamos só aumentar um pouquinho. Então, aqui tá a equação. Essa 2, você vai escrever como sendo x mais 1/4 ao quadrado menos 1 sobre 16. Esse x que tá sozinho aqui, você pode escrever como sendo x menos 0 ao quadrado, para manter o padrão, que tem que ter uma subtração da coordenada y0, né? E o segundo membro vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, que vai dar o 144. Vamos fazer aqui na calculadora. Vezes 5, 144. Vezes 5 mais 25 dá 745. Então, ó, esse número aqui, ele vem para o segundo membro. Como ele está subtraindo, ele vai somando. Então, vai ficar x mais 1/4 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, 745 sobre 144, menos 1 sobre 16. Quando tirar o mínimo de 144 e 16, vai dar 144, porque 16 vezes 9 é igual a 144, tá? Então, tirando o mínimo aqui, ó, dessa soma, subtração, vai ficar 144, então vai ficar 745. 144 dividido por 16, 9 vezes 1, 9. Então, vai ficar 745 menos 9. Então, vai ficar x mais 1/4 ao quadrado mais o y menos 0 ao quadrado, que é igual... Aqui vai ficar 736 sobre 144. Ô, professora, Hã? aí no 1,16 não é positivo, não? Obrigada. Somar. Ah, Valeu. Então, 745 mais 9. Isso, 754. Será que tem raiz? Ó, então, quer ver se tem raiz? Raiz da resposta. Não tem raiz exata, né?
Vamos ver se pelo menos tem fatoração. 754 por 2, depois por 7, não. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse denominador aqui é o 12 ao quadrado, né? Só que esse de cima eu não tô encontrando. Então, vai fazer o seguinte, vai escrever como sendo 12 ao quadrado. E o de cima, que a gente não tem um número que é elevado ao quadrado dele, você vai colocar... Não é que não tem, é o raiz dele. A raiz dele ao quadrado vai dar ele próprio. Então, você pode escrever isso aqui, ó. Porque esse número aqui é esse aqui. Certo? Então, agora você vai comparar essa equação com x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Compare para descobrir quem é o centro e quem é o raio, porque o centro tem coordenadas x0 e y0. Note que tem que ter esse sinal de menos na frente do x0 e na frente do y0. Então, o que a gente tem que fazer com esse sinalzinho aqui, ó, para que apareça um menos? É a mesma coisa se tivesse menos 1/4, né? Então, quer dizer que o x0 é menos 1/4 e o y0 é o 0. E o r, ó, é quem foi elevado ao quadrado. Então, o r é a raiz de 754 dividido por 12. Quem foi elevado ao quadrado. Tudo bem? Certo, pessoal. Então, tentem refazer essas questões aqui. A gente vai voltar a trabalhar com isso no próximo capítulo, tá? Então, não se preocupem se ficou ainda a sensação de que podia aprender um pouco mais, que vai aprender sim, tá? Não se preocupem.